Olá pessoal, mais um vídeo no canal Códigos da Bíblia. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é o batismo. Qual é a representação, qual o simbolismo do batismo? Como era o batismo no Antigo Testamento? E como é o batismo no Novo Testamento? Nós vamos ver através de alguns textos qual o simbolismo verdadeiro do batismo e a sua representação. Então vamos começar vendo a representação do batismo como era no Antigo Testamento. E para isso a gente vai ler o texto de Levíticos 16, versículo 4. Aqui ele está falando do sacerdote, viu? Então ele diz assim, ó: vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Olha só, ele fala aqui que as vestes são santas e por isso ele banhará para poder vestir as roupas que são santas, certo? Isso nos leva diretamente para um texto de Apocalipse que se encontra no capítulo 1 e no versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E a ele seja a glória, o poder para todo sempre. Aqui ele está ligando a água à lavagem, que é a lavagem dos nossos pecados. E no versículo 6 ele fala que ele nos fez reis e sacerdotes. E aí a gente lembra que o texto anterior que a gente leu está falando de um sacerdote que veste roupas, né? E aqui em Apocalipse 5:10 ele também fala que ele nos fez sacerdotes. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, os salvos serão reis e sacerdotes. Então, assim como diz lá sobre a roupa, né, que ele tinha que, para vestir a roupa, ele tinha que se lavar primeiro, em Levíticos 16:4, em Apocalipse 19, 7 e 8, ele fala também de uma roupa que é lavada, que é a roupa dos santos. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. Em outras traduções, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada diz assim, que o linho fino são as obras de justiça dos santos, né? Que eu acho uma melhor tradução, né? Ou seja, a roupa espiritual são as nossas ações de justiça, entendeu? São as ações de justiça dos santos. Então tudo está ligado. Lá no Antigo Testamento era uma roupa física, aqui no Novo Testamento é uma roupa espiritual. Então, voltando lá para o Antigo Testamento, como nós estamos vendo primeiro o batismo no Antigo Testamento, lá em Ezequiel 16, versículo 9, ele fala algo a respeito também, uma alusão ao batismo também. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Aqui ele já faz uma alusão também ao Espírito Santo, porque no Novo Testamento o batismo ele vai progredindo até a pessoa receber o Espírito Santo, entendeu? Então existe o batismo na água e após isso você recebe o Espírito Santo. Então aqui em Ezequiel 16:9 ele já faz uma alusão a esse receber do Espírito. Ele diz: eu te lavei com água do teu sangue, né? O sangue representa algo que mancha, né? E que aqui ele diz que ele lava e limpa, e que eu te ungi com óleo, ou seja, ele é o Espírito Santo, esse óleo representa o Espírito Santo. E em Ezequiel 36, 25, ele diz algo que faz também alusão ao batismo. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha só, ele está falando, aspergirei água.
Não quer dizer que não está ligado a um batismo de aspersão aqui, mas está ligado ao lavar da água. Aspergirei água pura, o lavar da água, e ficareis purificados. Então, aqui no Antigo Testamento, essa é a representação do batismo. Essas são as vezes que aparece. Tem outras vezes também, mas que a gente não vai ver todas para não ficar grande o vídeo. Então agora a gente vai para o Novo Testamento ver como é o batismo no Novo Testamento, como se inicia a prática do batismo no Novo Testamento. Lá em Marcos 1, 4 e 5, a gente vê um texto interessante sobre João Batista, que é quem aparece batizando no Novo Testamento, a priori, né? Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então aqui a gente já percebe que o batismo de João era um batismo de arrependimento e remissão dos pecados, mediante ao mergulhar nas águas também, para simbolizar a limpeza, né? Uma limpeza dos pecados. Em Atos 19 a gente vai ver mais um pouco sobre o batismo de João, o que é. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aqui mais uma confirmação de que o batismo de João é um batismo de arrependimento mediante ao crer. Você tem que crer. Crer em quem? Aí ele fala, naquele que havia de vir, que é Jesus Cristo. Então em João 3,18 diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É por isso que, mediante ao batismo de arrependimento, aqui no Novo Testamento, você precisa crer em Jesus Cristo para que você tenha os seus pecados perdoados, no caso. Em Atos 22,16 ele diz assim, ó: e agora porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Ou seja, aqui ele fala lavagem dos pecados, né, mediante o arrependimento dos pecados e a confissão. E aqui nesse texto nós vemos claramente que ele fala para lavar os pecados dele, né, invocando o nome do Senhor. E agora a gente vai ver sobre o batismo de Jesus. Quando avançando mais, o batismo ele ganha uma progressão, ele progride, ele avança. Aqui já não é mais somente um batismo de arrependimento. Você vê que no Antigo Testamento é só uma lavagem, né, que representa uma lavagem de pecados, de purificação, né? No Novo Testamento, com o batismo de João, é um batismo de arrependimento também, de lavagem de pecados, né? Só que agora ele ganha o mediante ao crer, né? Crer no Senhor Jesus, para que você tenha esses pecados perdoados e lavados. E quando chega no batismo de Jesus Cristo, já é um pouco mais diferente, ganha mais um item, que é o Espírito Santo, e a gente vai ver isso aqui agora. Então em João 1, 31 a 34, diz assim, a gente vai ler esse texto aqui para a gente contextualizar o que a gente está falando aqui. E eu não o conhecia, João Batista falando aqui, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, aqui o batismo ele já ganha um novo item, que é o Espírito Santo, né? Uma progressão. Então agora o batismo é mediante uma pregação de Jesus Cristo. É uma pregação que vai falar de Jesus, as pessoas vão crer em Jesus, né? E assim como João Batista também, o João Batista já pregava que eles teriam que crer, como a gente viu lá em Atos 19:4. Então agora é uma pregação que fala do nome de Jesus, que tem, né? Existe um apelo à pessoa crer em Jesus como Salvador, que quem é Jesus Cristo,
né? Como diz lá em Marcos 16, 15 e 16, né? Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então tem que haver um conhecimento de Jesus, tem que haver um conhecer Jesus, né? Você precisa conhecer Jesus para que você possa aceitá-lo. Então, depois que Pedro recebe o Espírito Santo, naquele episódio do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, leia do versículo 1 ao 4, você vai ver que Pedro recebe ali o Espírito Santo, testemunhando sobre Jesus. Aí já entra essa nova forma que já estava profetizado lá em Joel 2, né? Inclusive Pedro vai falar nesse discurso sobre a profecia de Joel 2. Você vai perceber que ele recebe o Espírito Santo e faz um longo discurso testemunhando a respeito de Jesus. E quando Jesus fala lá em Atos 1:8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo, ele tem uma função que é para a pessoa se tornar testemunha, para receber o Espírito, receber o poder de Deus, receber a sabedoria de Deus, para que ele se torne testemunha do Evangelho, entendeu? E aí ele vai fazer outros discípulos. E Pedro dá um exemplo aqui, porque ele recebe o Espírito Santo, faz um longo discurso a respeito de Jesus, se você ler Atos capítulo 2 todinho, e no versículo 37 e 38 ele fala algo que vai agregar ao nosso estudo aqui. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda é de arrependimento de pecados, mas mediante ao Espírito Santo, para que ele se torne testemunha. Então, o batismo é algo que é para lavar os pecados e a função é ser testemunha de Jesus. Então, com isso nós vamos ficando por aqui no estudo de hoje. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se no canal, deixe seu joinha e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.